Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os fatores que deslocam o equilíbrio químico. Então, nas aulas anteriores, nós vimos que o equilíbrio químico é caracterizado por ter uma reação direta e uma reação inversa acontecendo ao mesmo tempo. No momento em que as velocidades da reação direta e inversa são iguais e a concentração dos reagentes e produtos permanece constante, nós temos a situação de equilíbrio químico. Então, quando a gente fala que teve um deslocamento, uma perturbação do equilíbrio, significa que nós mexemos com esses fatores, com a velocidade e a concentração. Ou seja, a gente altera a velocidade, consequentemente, nós vamos alterar as concentrações das substâncias, sejam produtos ou reagentes. Isso é deslocamento de equilíbrio químico. E o equilíbrio químico, ele se desloca naquele sentido de maior velocidade. Vamos entender isso. Então, olhem aí, nós temos uma reação genérica A mais B que forma C mais D. A velocidade direta eu chamei de V1, a velocidade inversa de V2. Se eu aumentar a velocidade V1, né, que é a da reação direta, significa que não vou estar deslocando no sentido dos produtos, ou seja, essa reação química se desloca para a direita. Agora vamos pensar no inverso. A mesma reação, só que agora eu vou aumentar a velocidade V2, que é a inversa, que está no sentido dos reagentes. Nesse caso, o equilíbrio químico se desloca para a esquerda. Então, vocês sempre têm que estar analisando em que sentido que a reação química está se deslocando. Bom, quem explica o conceito de equilíbrio químico é o cientista Le Chatelier. O que ele fala? Quando o sistema em equilíbrio sofre alguma perturbação externa, ele vai tender a se deslocar no sentido de minimizar esse efeito, essa perturbação, tá? Aí, qual que é o objetivo? O objetivo é atingir novamente o equilíbrio químico. Bom, mas o que pode deslocar o equilíbrio? Nós temos três fatores. O primeiro é a variação de temperatura, o segundo é a variação da concentração e o terceiro é a variação da pressão sobre o sistema. Vamos falar agora de cada um deles. Bom, se eu estiver falando de temperatura, eu vou ter que saber o seguinte, meninas. A temperatura ela pode ser aumentada ou diminuída. Se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer o sentido endotérmico da reação química. Lembrando, endo significa que absorve calor. Então, se eu estou aumentando, eu estou favorecendo esse processo. Já a diminuição vai ser o inverso. Diminuição significa que está perdendo calor, então eu vou favorecer o sentido exotérmico. Lembrando, ó, exo, exterior, perdendo calor, tá? Aqui eu tenho uma reação química onde eu tenho 2 mols de NO2 que formam 1 mol de N2O4. E eu quero que vocês observem esse detalhe aqui, ó. ΔH menor que zero. Significa negativo, né? Então, o sentido direto dessa reação química é exotérmico. O inverso é o contrário. Então, o inverso será endotérmico. Então, sempre que vocês pegarem a equação química, tiver o valor de ΔH, façam essa análise. O ΔH que aparece aqui no final indica o sentido direto, tá? Aqui, como é negativo, significa que é exo. O inverso é o processo, né, inverso. Bom, vamos só entender mais um exemplozinho, ó. Aqui eu trouxe a mesma reação química e o interessante desses dois gases é que eles têm cores diferentes. O NO2, ele
tem uma cor castanho avermelhada, enquanto N2O4 é incolor, tá? Então, só reforçando aqui, o sentido direto é exotérmico, o inverso é endotérmico. Observem a imagem. A imagem que eu estou trazendo para vocês, ela traz aqui inicialmente, ó, vou chamar de estado 1, ou estado inicial, acho que até melhor, incolor. No final, ele já tá o quê? Castanho. E a pergunta é, ó, e o tempo tá correndo aqui, ó, da esquerda para a direita. A pergunta é, com o passar do tempo, eu estou indo do incolor para o castanho. Então, tá tendo aumento ou diminuição de temperatura. Ó, eu tô fazendo esse sentido inverso. Eu tô saindo do incolor, então isso aqui é o meu inicial. E eu estou indo para o castanho, é o meu final. Eu estou fazendo o inverso. Então, significa que essa imagem representa para nós o aumento de temperatura, o processo endotérmico. Bom, agora vamos falar do segundo fator que altera o equilíbrio químico, concentração. A concentração nós podemos também aumentar ou diminuir. O que vocês têm que ter em mente? Se nós aumentarmos a concentração, nós vamos favorecer o equilíbrio químico no sentido oposto da espécie química que é adicionada. E agora mesmo eu explico para vocês o porquê que é sentido oposto. Então, guardem, concentração quando aumenta, sentido oposto. Se diminui, significa que ela vai para o mesmo sentido da substância que é retirada. Então, aumenta, oposto, diminui, mesmo. Vamos entender. Aqui eu tenho um exemplo de um equilíbrio iônico dos íons cromato. Esses íons são muito famosos por serem coloridos, tá? Um experimento muito legal da gente fazer em laboratório. O íon dicromato, que é o Cr2O7 com a carga 2-, ele é caracterizado por ter a cor alaranjada, tá? Quando ele reage com água, ele forma o íon cromato, que é amarelo, e o íon H+. Então, essa é a reação direta, que eu chamei aí de reação 1. A inversa é o quê? O cromato, que é amarelo, reagindo com hidrogênio e formando de novo o dicromato. Então, nós temos aí, né, essas duas reações ocorrendo simultaneamente. Ó, pergunta, o que vai acontecer quando adicionar um ácido? O que vocês têm que lembrar, meninos, lá da primeira série? Ácido, para nós, significa que nós vamos aumentar a concentração de H+. Então, significa que eu vou vir aqui, ó, e aumentar muito a concentração dessa espécie química. Ó, se eu aumento a concentração, a tendência é ir para o lado oposto. Então, significa que eu vou aqui, ó, para o lado dos reagentes. Pensa o seguinte, eu tenho muito hidrogênio, que é um produto. Ele está em excesso, significa que eu vou querer gastá-lo, consumi-lo, e então é por isso que a tendência é ir no sentido oposto, nesse caso, produzir reagente. Então, se eu acrescentar ácido aqui, eu vou deslocar para a esquerda e a tendência é que fique alaranjado. Gente, existe muito exercício que trabalha com isso, tá? Fiquem atentos. Deixa eu apagar aqui para a gente discutir uma outra situação. Vamos supor agora que ao invés de adicionar o ácido, eu vou retirá-lo. Então, agora a minha tendência é vir aqui, ó, e diminuir. Eu vou retirar. Quando a gente retira, quando a gente diminui a concentração, a tendência é ir para o mesmo lado. Então, se eu estou girando aqui do lado do produto, a tendência é querer formar mais produto. Então, ele vai se deslocar para a direita e a tendência é ficar com a cor amarela. Pense o seguinte agora, eu estou tirando, está em falta, eu tenho que repor. É igual a mercadoria de supermercado, se está em falta, o repositor tem que vir aqui e colocar, tá? Então, se eu tiro, a tendência é vir para o mesmo lado. Apagando, vamos para mais um exemplo.
Vamos supor agora que eu vou acrescentar uma base. Não sei se vocês se recordam, mas bases são caracterizadas por ter o íon hidroxila. E as bases reagem com ácido. Quando fala em acrescentar uma base, significa que nós vamos retirar, que nós vamos diminuir a concentração do H+, tá? Então, aqui vai ser o mesmo efeito de retirada dessa substância. Se eu retiro aqui, significa que também se desloca para o lado direito, que é caracterizado por ter a cor amarela, tá? Então, cuidado, meninos. Sempre que for fazer uma questão de equilíbrio químico, pegue a equação química, escreva ela no caderno, rascunhe mesmo, rabisquem para analisar o que está acontecendo. Bom, agora vamos para o próximo exemplo, né? O próximo fator, que é o fator pressão. O que vocês têm que ter noção? A pressão, ela altera o equilíbrio químico das espécies que estão no estado gasoso, tá? Fiquem atentos ao estado físico. Bom, no caso aqui, a pressão, ela também pode aumentar ou diminuir. Se eu aumentar a pressão, significa que eu vou deslocar o equilíbrio no sentido de menor volume. Gente, não se assustem, é menor mesmo. Pensa, se você vai pressionar alguma coisa, a tendência é diminuir o volume dela. Então, o inverso, né, diminuir a pressão, aliviar, significa que nós vamos deslocar no sentido de maior volume. Tá bom, professora, mas como que eu descubro o volume de uma reação química? Vamos ao exemplo. Nós temos aqui a reação de formação da amônia. Nós temos aqui 1 mol de N2, né? Tá omitido, significa que é 1, mais 3 mol de H2. Eu somo os coeficientes. 1 mais 3 significa que eu tenho 4 volumes. Na reação direta, né, o nosso V1 aqui, ó, nós formamos 2 mols de NH3, que é amônia. Então, 2 volumes, certo? Então, vamos lá. Se eu aumentar a pressão, lembrem-se, aumenta a pressão, significa que eu vou deslocar no sentido de menor volume. Menor volume é aqui, ó, lado direita, lado dos produtos. Então, se eu diminuir a pressão, vai ser aqui para o sentido inverso, o de maior volume, o que tem maiores coeficientes estequiométricos, que é o lado esquerdo. Tomem cuidado nas atividades. Se os volumes aqui forem iguais, por exemplo, se do lado dos reagentes for 3, do lado do produto for 3 também, significa que a pressão não altera, porque volume de reagente de produto é igual. Pressão só altera quando nós temos volumes diferentes em relação a produtos e reagentes. Bom, ficamos por aqui na aula de hoje.